Ao meditarmos sobre a parábola do administrador infiel, somos confrontados com questões profundas sobre a natureza da fidelidade e a importância de priorizarmos a lealdade a Deus acima de todas as coisas. Essa parábola, registrada no Evangelho de Lucas capítulo 16, versículos de 1 a 13, nos convida a refletir sobre a pergunta feita ao administrador infiel: que é isto que ouço a teu respeito? E a afirmação de Jesus de que a ninguém pode servir a dois senhores. Assim, o mestre diz aos seus discípulos o seguinte: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois quando o meu senhor me tirar a mordomia? Cavar, não posso; de mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito; quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque, ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Esta foi a parábola contada por Jesus, e nela encontramos uma série de ensinamentos preciosos que ressoam em nossos corações e nos desafiam a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Devemos nos perguntar se estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas, ou estamos sendo influenciados pelos valores e prioridades do mundo ao nosso redor. Se estamos buscando acumular riquezas terrenas ou estamos investindo em tesouros no céu. Diante de tantas dúvidas, aqueles discípulos, como nós também, somos devidamente inquiridos e sujeitados a refletir em nossas ações, nossas obras e nossos deveres enquanto os ensinos do Filho de Deus soam como reformas em nossas mentes. É importante pontuarmos algumas qualidades que faltam ou precisam ser desenvolvidas nos que seguem a Jesus, e que são denunciadas na parábola do administrador infiel. A fidelidade e a honestidade são virtudes colocadas em dúvidas. O administrador foi repreendido pela falta dessas qualidades e obrigado a dar conta da lisura dos negócios. Sua reputação duvidosa colocou em risco seu emprego e o plano executado para diminuir suas perdas, suas falhas, enfim esconder seus ilícitos é digno de total repulsa e indignação. Mesmo assim, recebeu elogios pela sua reação enérgica e imediata, para diminuir os danos e dar conta da sua traiçoeira administração. O conserto trouxe danos colaterais, envolvendo pessoas que não tinham executadas nada de errado e, que agora, estariam diretamente interferindo na legalidade dos negócios. Da mesma forma, somos chamados a ser honestos e fiéis em todas as nossas ações, honrando a confiança que Deus depositou em nós como seus administradores na terra. Todo cristão é responsável pela sua fidelidade e honestidade diante do que é proposto em seus corações. A palavra de Deus purifica, santifica e prepara o homem no muito e no pouco recurso, e com certeza, na sua justiça com o próximo.
Outra qualidade colocada em evidência na parábola é o uso sábio dos recursos. Assim como o administrador foi chamado a prestar contas de sua administração, também seremos responsáveis perante Deus pelo modo como usamos os recursos que Ele nos concedeu. Devemos ser sábios e prudentes na gestão do tempo, dos talentos e nas finanças que nos foram outorgados. A usurpação nos fará passar por sérios riscos e provações difíceis, com a possibilidade de danos irreversíveis. O Senhor, ao elogiar a prudência dos filhos da perdição, está na realidade chamando a atenção aos filhos da luz, para tomarem uma atitude de altivez, serem proativos, conviver com as injustiças sem devolver com o mesmo peso, não olhar para as circunstâncias e sim serem cheios de esperança e fé nas bênçãos futuras. No livro de Jeremias, no seu capítulo 12, Deus exorta ao profeta a não desanimar diante das injustiças do homem, pois é necessário que aprenda a correr contra cavalos. Em nossa vida diária, é primordial sermos diligentes com os recursos disponíveis, e se o insucesso nos for por direito, não devemos jamais nos invejar das prosperidades dos ímpios. Devemos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo certo, o agricultor, que é Deus, irá colher o que plantamos. As prioridades eternas é outro elemento que podemos dar mais atenção. A parábola nos lembra da importância de priorizarmos as coisas eternas sobre os temporais. Muitas vezes, somos tentados a buscar riquezas e prazeres passageiros, negligenciando o reino de Deus. Devemos lembrar que nossa verdadeira riqueza está em Cristo e em seu reino. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, a palavra nos ensina que não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas sim, ajuntar tesouros no céu, pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E por último, destaco os desafios à fidelidade. Há muitos obstáculos que podem nos impedir de sermos fiéis administradores. A ganância, o egoísmo e o desejo de status podem obscurecer nossa visão e nos levar a escolhas erradas. Devemos permanecer vigilantes contra essas tentações, buscando a orientação do Espírito Santo para resistir a elas e, se for o caso, ao cairmos em tentação, nos esforçarmos para o verdadeiro arrependimento. O clímax da parábola não é um alerta, mas sim uma questão de escolha. O Senhor nos diz que não poderemos seguir a dois senhores, devemos escolher ou a Deus ou ao dinheiro. Novamente em Mateus, no seu capítulo 6, nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Desta forma, o discípulo que não é desprendido, que não sabe partilhar, não é fiel nem digno de confiança, é incapaz de se decidir por Deus. A fidelidade a Jesus precisa ser radical, não sendo possível servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Quem serve a Deus ama seu próximo, por isto está disposto à prática da solidariedade, da partilha, buscando a vivência da cidadania. Quem serve às riquezas está conformado com o presente século, administrando somente para o seu próprio benefício. Que possamos aprender com a sabedoria da lealdade divina, priorizando a busca pelo reino de Deus e sua justiça em todas as áreas de nossas vidas. Que possamos reconhecer a voz do nosso Senhor Celestial sobre todas as outras vozes, e que nossa fidelidade a Ele seja evidente em nossas escolhas e ações. Que é isto que ouço a teu respeito, e esteja certo disso, que ninguém pode servir a dois senhores. Quem tem ouvidos ouçam o que a palavra diz. Graça e paz a todos.